E a questão do volume, outro princípio da teoria de Down. Tá aqui, vamos recapitular os princípios. Ó. O mercado tem 3 tendências, né? Tendência Não, perdão. O movimento dos preços segue uma tendência, price action puro, né? Tendência de alta, de baixa e de lado ou consolidação que eu mostrei aqui, tá? O mercado tem 3 tendências, então é a tendência primária, a secundária e a terciária. Então vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui no gráfico. Ó, aqui na CEMIG, tendência primária aqui, de alta, né? Ó, durou praticamente aqui, ó, quase um ano, né? De dezembro até junho, tá? Dezembro, não, na verdade, dezembro até junho seria até uma secundária. A primária mesmo, uma mais longa, seria até a de baixo, ó. Quer ver? Também esse ativo é complicado. Deixa eu pegar o Itaúsa. Esse ativo aí tá com esse tipo de quebra por conta. Ó, Itaúsa, ó. Tendência primária de alta, ó. Já estamos 2016 inteiro, 2017, 2018 subindo. Tendência primária de alta. Só que nós tivemos aqui vários movimentos de queda que a gente chama de tendência secundária. E tendência terciária são normalmente tendências da mesma direção da principal dentro da principal. E a secundária seria movimento de correção. Eu não gosto muito, esse é um dos princípios da teoria de Down que eu mais acho inútil para a gente. Saber se a tendência é primária, se é secundária ou terciária é tanta buchitagem, porque a gente vai operar tendência, não importa qual que ela seja. Tá? Não importa qual o nome, se é primária, secundária ou terciária. Aqui, por exemplo, as secundárias seriam tendências que duram algumas semanas. Tá? Então, por exemplo, aqui seria uma tendência secundária de baixa, tá? Essa aqui, que é contrária à primária. Ele leva de volta o preço lá da linha de retorno até a LTA novamente, ou leva da linha de retorno até a LTB, no caso de uma tendência de baixa. Tá? Então tá aqui. Mas essas outras aqui também são secundárias, porque elas duram várias semanas, né? Normalmente a terciária, a gente considera a terciária, aí não tem muita regra, são as tendências mais curtinhas, tá? Tendências terciárias, por exemplo, sei lá, deixa eu ver se eu pego uma aqui, ó, essa aqui, pequenininha, terciária, de alta, tá? Parou no meio do caminho e voltou a subir, interrompendo essa queda aqui. Mas isso é firula, tá? Não vem nem muito ao caso para price action ter esse tipo de informação. Ah, primária, secundária, puta, para price action não tem nada a ver. Mas como eu estou falando de teoria de Down, vale a pena mencionar, tá? Para não ficar um negócio incompleto. As tendências primárias têm 3 fases, que é acumulação, alta sensível, euforia, ou distribuição, baixa sensível e pânico, tá? Então também não vale a pena mencionar. Para quem quer realmente operar price action, isso aqui é só teoria. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu identifico. Aqui, por exemplo, ó, uma baixa sensível, depois o pânico. Aqui, próprio caso da CEMIG. Ó. Ele vinha em tendência de alta, passou por uma baixa sensível e pânico. E aqui a gente pode chamar, inclusive, dizer que houve, né? Aqui houve processo de distribuição. Aqui já houve um processo de distribuição, que durou um mês, quase um mês, durou 3 semanas. Começaram a desovar aqui e aqui desabou. Tá? Então, ó, distribuição, baixa sensível e pânico. Tá? E assim como tem isso, a gente tem também a acumulação, alta sensível e a euforia. Ok? Bom, a tendência primária tem 3 fases, beleza. O volume deve confirmar a tendência. Bom, isso é price action na veia para mim. Tá? Tá aqui, ó. Isso aqui foi uma venda que a gente fez. Eu até peguei isso aí de uma operação que a gente fez semana passada, tá? Tá aqui, ó. Aqui ele perdeu uma zona de suporte e entrou volume vendendo. Tá aqui, ó, volume confirmando a tendência. O mercado vinha andando de lado, perdeu. Perdeu com volume. É venda. E aí, ó, caiu, tá? Então, a gente sempre procura fazer as entradas com apoio do volume. Tá? Com apoio do volume. Para confirmar aquele movimento naquela direção.
tá bom? E isso serve não só para rompimento, mas serve também para reversão. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no Profit. Vamos lá, deixa eu ver no índice. O que a gente teve hoje no índice? Indy J18. 5 minutos. Aqui, ó. Opa. Clássico. Tô sem volume aqui, deixa eu botar então. Inserir. Volume. Estudos. Cadê? São estudos. Essa hora do dia eu já fico zureta. Sim. Olha aqui, mercado vinha andando de lado. Ó. Aí ele rompeu a média 200 e entrou volume. Olha só. Ainda estava indefinido aqui pra gente. O que o mercado ia fazer. De repente, ó. O que eu tenho aqui? Vamos lá. O que eu tenho aqui, galera? O que eu tenho aqui? Ó. Fundo. Tenho fundo. E depois eu tenho o quê? Um outro fundo aqui. O que é isso? Fundo mais alto que o anterior. Possível tendência de alta. Tá? Detalhe, eu já tinha tido um topo. Opa! Já tinha tido um topo. Porra. Já tinha tido um topo mais alto que o anterior. Aí faz um fundo mais alto. Ó, tendência de alta engrenando aqui. Olha a média de 20 verde. E ó, eu operando dólar nesse movimento. Ó, isso que eu falo, é foda. Eu opero dólar não, índice há meses. Hoje eu resolvi operar dólar, olha só. Você perde um movimento lindo desse. Tá? Ontem o índice ficou andando de lado, natural, feriado, né? Nos Estados Unidos. E olha só, a hora que ele rompe isso aqui, que realmente faz um pivô de alta, depois que a tendência de alta já está clara, que ele arma e confirma um pivô de alta, olha só. Olha aqui o pivô de alta armado. Na hora que ele rompe isso aqui, ó, pivô de alta. Aqui, rompeu. Olha só, olha aqui como é que entra volume nessa hora que ele rompe. Olha como é que entra volume aqui. Na hora que rompe o pivô de alta. Olha a importância de volume. Quase todo mundo que opera price action aqui no Brasil não compra rompimento. Ah, rompimento eu não compro rompimento. Topo foi feito para vender, não foi feito para comprar. Tá, mas e um rompimento desse, que rompe uma média de 200? Tendência virada para cima. Papel fazendo topos e fundos ascendentes. Cara, tendência de alta, topos foram feitos para serem rompidos. Topos foram feitos para serem rompidos, não para fazer venda. Venda a gente só faz se a gente está em tendência de baixa no topo ou em consolidação. Ou numa zona de contexto, depois de uma forte alta a gente chega numa zona de contexto, como hoje o Ibov chegou. Tá? Olha o que o Ibov fez hoje. 60 minutos. Foi a hora que o índice começou a andar. Olha só. Topo histórico. O Ibov chegou no topo histórico, bateu, deixou um harami, ó, e caiu. Depois ele se recuperou. Mas olha só, essa queda aqui foi a hora que o dólar subiu. Que aí eu refiz meu dia hoje no dólar com essa queda do índice. Ó, mas o índice, olha só, testou o topo histórico e recuou, deixando sombra. Na sequência, confirmou essa venda com esse harami, quase um dark cloud aqui. Se aumentar a escala, vira um dark cloud.
Padrão que vocês vão aprender quinta-feira. Tá? Tem no topo anterior do dia 31 de janeiro. 20 dias depois a gente chegou no mesmo patamar e recuamos. Tá? Aqui sim é ponto de arriscar venda. Aqui tem contexto, porque é topo de gráfico diário, é topo de gráfico de 60 minutos. Não é topo de 5 minutos, não é topo. Não dá para fazer venda. Não dá para fazer venda em topinhos como esse. Aqui, por exemplo, ó, deixou uma sombra. Ah, vou vender, é topo anterior. Gente, que isso? É topo anterior, mas olha o gráfico para trás, antes desse topo. Topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior. É tendência de alta. Ah, mas deixou sombra aqui, pode cair. Vou entrar pelo risco. Tá errado. Esse tipo de risco a gente não pode tomar. Esse tipo de risco a gente não pode tomar. Num rompimento desse, adega, puta, o stop é no fundo, cara. O stop é no fundo. Não tem jeito. Mas é a questão do momento, né? Ele rompeu com volume. Já você já consegue subir o stop para a barra anterior. Tá? Você comprou, bota stop no fundo. Você pode. Uma coisa até que eu. Isso aqui eu até estava olhando na hora que a operação aconteceu. Daria até para botar stop no gap. Porque olha só, o mercado ainda fez esse gap aqui, ó. Ainda fez esse gap aqui. Mostrando força. Então foi rompimento com gap de fuga. É difícil a gente ver um gap no gráfico de cheio do índice como esse. É tão difícil. Ó, foi um gap de fuga. Ele rompeu após um gap de fuga. E dito e feito, 1.500 pontos, galera. Então você deixa o stop no fundo técnico e confia na tendência. Ah, mas puta, vai ficar muito caro o stop. Aí é o que eu falo. Se o stop tá caro, é porque o lote está grande. Reduz o lote. Ou se você já tem anos de tela, já tem confiança no padrão, mantém lá. Se cair, segura. Segura, espera, só vai sair se perder fundo. Foi o que eu fiz hoje no dólar, só que o dólar estava em consolidação. Tá? Então, Marcos, eu não gosto de operar M1 e M2, cara. Não gosto. Para mim, tempo gráfico é M5, cara. E ó, eu vou confidenciar um negócio para vocês. Vocês sabem que eu dei aquele treinamento com o Oliver Velez em 2016, tem 2 anos, né? Foi fevereiro ou março de 2016, tem exatamente 2 anos. Depois do treinamento, como a gente estava discutindo a possibilidade... Discutindo não, a gente discutiu e fechou, depois não deu certo, mas uma sociedade para trabalhar aqui no Brasil, meio que um modelo de prop trading, coaching com ele, etc. A gente conversou muito nos dias, na semana que a gente passou junto aí pós-treinamento lá na Bahia. E ele falou, cara, tanto é que os livros dele são assim, todos os livros dele são gráficos de 5 minutos. Né? Mas quem vê ele operando, só vê ele operando gráfico de 2 minutos. Tem 2 razões para isso. Primeiro, ele não quer ficar o dia inteiro online com a galera. Ele tem outras coisas para fazer. Ele tem empresas, ele tem uma porrada de outras coisas que ele faz. Não é só mercado financeiro. Tá? Então ele quer ficar meia hora, 1 hora com os traders dele online. Cara, em 1 hora a gente tem 12 candles de 5 minutos. Só que a operação a gente tem 30 candles de 2. Então tem muito mais amostragem para se trabalhar com 2 minutos. E outra coisa, que aí já é uma coisa que eu às vezes peno para controlar na minha própria sala. Ansiedade. Né? Em dezembro, que entrou uma porrada de gente por conta do Black Friday, foi uma loucura, porque chegou muita gente nova, chegou em bando, e aí deu uma prejudicada até no andamento da sala, porque todo mundo estava naquela mega ansiedade, girando igual peão há semanas, meses, anos, estão querendo trade o tempo todo, quando eu eu opero poucas vezes por dia, a princípio. Então, o Oliver também entregou os pontos. Ó, ansiedade, 2 minutos, dá trade mais rápido, stops mais curtos, a galera não tem muita disciplina para stops longos, né? Não toma risco, não consegue tomar risco quando o stop é longo, por mais que o padrão seja confiável como barra elefante, enfim. Por isso que ele trabalha com 2 minutos, tá? Mas em geral, bicho, eu não gosto de botar esses rótulos, tá? Trader profissional, trader amador, mas em geral o profissional trabalha com time frames maiores. O cara tem mais grana, aguenta stops mais longos, vai operar índice dólar no gráfico de 60, no gráfico de 15.
Porque quanto maior o time frame, mais acertabilidade tem as suas entradas. Então, para mim, abaixo de 5 minutos, por exemplo, quando eu opero 1 minuto, eu não boto média nenhuma. Com exceção da de 200, tá? Mas eu não boto média de 20 nem nada, porque não serve para nada. Porque é tanto ruído, sobe e desce tanto, que não serve para nada a média de 20. Perde total utilidade. A de 200 ainda serve, ainda dá para... Né, a média de 200 no minuto são quase 3 horas de 3 horas de movimento. Então ela tem uma utilidade. Tá bom? Então tá aqui, ó. Olha o volume aqui. Exemplo de hoje de volume, ó, dando uma operação sensacional no índice. Tá? Ô Ronaldo, é que eu pensei que price action era pra... A galera normalmente price action, que curte price action, é para DT. Vamos fazer de day trade, de swing também, claro. Boa pedida então, vamos lá. Day trade, qual a diferença então no day trade, no swing trade, Ronaldo? Então foi boa a tua pergunta, vamos lá. Deixa eu voltar aqui então pro gráfico, tá? Gráfico diário. No swing trade, eu não gosto tanto de olhar o volume assim, porque o volume muda muito ao longo do tempo, tá? Mas, por exemplo, eu mesmo, quando eu dava aula, já peguei aula com material didático pronto, depois eu tive que mudar, o pessoal fazia o quê? O pessoal falava, ó, o volume, ó, tendência de alta, ó, o volume está subindo, ó. Eu não gosto muito disso, pegar como referência um volume menor e um maior e ligar dizendo, ó, o volume está subindo. Eu não gosto. Eu acho que isso falha muito, tá? Por exemplo, aqui, eu posso até chegar agora e falar assim, ó, se for falar de volume, eu posso falar aqui, então, portanto, ó, que o volume está caindo aqui entre esse topo aqui e o topo de hoje, ó. Se é que vai ser topo, amanhã a gente vai saber se vai ser topo ou não. Eu vou dizer, ó, o volume está caindo, então é divergência de baixa. Cara, isso para mim não é assim que se lê volume em gráfico diário. Somente no mercado brasileiro, eu acho que não dá para conduzir dessa maneira, né? Tanto é que vocês já viram, eu boto uma média móvel aqui, eu boto uma média móvel no volume para ter uma ideia de direção do volume, porque o volume, o histograma, que são essas coluninhas, para mim não me passa confiança nenhuma. Olha aqui o volume aqui. Pegando a média, né? Se a média me mostra a direção, olha que interessante aqui, o que ela está me dizendo aqui, ó. Ó. Durante toda essa alta, uma alta violenta, olha o volume. O volume aumentou? Não. O volume não aumentou. Olha a média. O volume aumentou justamente aqui, nesse rally de final de janeiro, né, após a condenação do Lula, e depois o volume continua aumentando com essa venda. Confirmando venda, inclusive. Está caindo com volume. O volume tem que aumentar tanto quando entra tendência de alta quanto entra tendência de baixa. Aqui na tendência de baixa a gente viu o volume aumentando. Mas na tendência de alta, olha só, de outubro para cá o volume está estável. Ó. Então você pegar um volume baixo e puxar uma flecha e mostrar, olha, o volume aumentou. Para mim não está errado esse tipo de análise de volume. Daí vem o uso do OBV, que depois eu vou ensinar para vocês como é que é o cálculo dele, para vocês entenderem por que ele é tão poderoso. Ó. Aqui ele me mostra ó, o volume aumentando. Ó, aqui ó, ele me mostrou o volume diminuindo. E, ó, dito e feito, a gente caiu e passamos um tempo em consolidação. Aí depois o preço rompe com o volume aumentando. Falei, beleza, entramos em tendência de alta. Eu até projetei essa alta aqui com esse triângulo aqui em cima, na região dos 82 mil, 84 mil. Tá? Mas tinha volume aumentando. Tá? Beleza, Ronaldo? Então, o volume, ó, no swing trade, eu vou usar o OBV para confirmar o volume aumentando ou o volume diminuindo. Então, tendência de alta, o OBV tem que aumentar. Tendência de baixa, o OBV tem que diminuir. Beleza? Então, a técnica é a mesma. No caso, o volume só muda a questão que eu uso o volume histograma no day trade e o volume OBV no swing, tá bom? Não, sabe por quê? Porque PA é análise técnica clássica. O que eu faço é análise técnica clássica. É que no day trading,
o pessoal meio que falou, não, day trading é PA, não é análise técnica. Eu já mostrei para vocês que é a mesma coisa. Só que o PA que eles fazem no day trading é aquele de adivinhar topo e adivinhar fundo, que em tendência dá errado. Em tendência de alta, topos são rompidos, então não dá para adivinhar topo. Em tendência de baixa, fundos são rompidos, então não é para adivinhar fundo. Beleza? Por isso que eu dei muitos exemplos de PA no day trading, porque é onde eu vejo o price action sendo trabalhado errado. É só a gente acompanhar os times and trades das corretoras de pessoas físicas diariamente que a gente vê. A gente vê que está chegando uma tendência de alta, está chegando numa resistência, o saldo de venda aumenta pra cacete. Enquanto o preço continua subindo, o pessoal vendendo. E aí daqui a pouco faz uma sombrinha, vendem mais, preço médio, continua vendendo. Cara, o BS comprando, saldo de pessoa física caindo. Falei, porra, tá tudo errado. Tudo errado. Então, price action errado. Né? Praticamente não existe tendência no day trade para a galera que tá operando hoje em dia. Que é um absurdo. E eu já ouvi isso de CNPI, porra. Não se opera, não dá para operar tendência no day trade. Com o mundo robotizado, com os algoritmos, não tem mais tendência. Que papo furado, que isso? Que loucura. Como não? O que foi isso que a gente viu hoje no índice? O que foi isso que eu peguei no final do dia no dólar? Tá? Não, aí que tá. Se eu tô vendo, depende, Marco. E muitas perguntas que vocês vão me fazer, eu vou responder depende. Por exemplo, se eu tô vendo, tô numa tendência de alta, né, e ele tá rompendo mais um topo e entrando volume, porra, dá para entrar sem esperar o candle fechar. Eu fiz isso hoje no dólar. Eu fui piramidando conforme eu via que estava rompendo o topo, eu ia botando ordem de start. Eu comecei com 10 contratos, depois mais 10, depois fui mais 5, mas a cada topo rompido eu tinha uma ordem de 5 para comprar. Cheguei a estar com 40 contratos cheios de dólar, que daria 200 minis de dólar. Tá? 200 minis de dólar. Ou seja, cada topo que rompia, eu comprava mais. Eu via que estava entrando volume, cada topo que rompia, eu comprava mais. Não esperava, é ordem de start, né? Eu botava acima, cada vez que um candle deixava uma sombrinha, um candle verde deixava uma sombrinha, eu botava uma ordem de start. Quer ver? Deixa eu mostrar essas operações de hoje. Ó, foi aqui. O que aconteceu aqui? Eu vi que a média móvel já estava extremamente inclinada, e isso é fundamental para ter uma tendência sólida, ou seja, para ter uma LTA bacana. Então aqui ele deixou um candle negativo, uma tendência virada para cima. No momento que ele deixou aqui um dojizinho, que ele estava oscilando aqui, fazendo um dojizinho, eu falei, bom, se ele romper a máxima desse doji, eu já vou tomar 10. E dito e feito, antes do candle fechar, ele rompeu, e aí eu já tomei 10 e botei stop na mínima do que o doji estava fazendo. Tá? Em algum momento isso aqui era um doji, era uma cruz preta aqui. Mas a tendência era de alta. Então eu falei, bom, se romper a máxima eu vou entrar. No momento que o candle fechou confirmando aquela minha entrada, aí já tomei 10 no fechamento. Aí aqui eu comecei a operação, nesses 5 minutos, comecei com 20 contratos. Tá? E aí a cada máxima que rompia eu comprava mais 5. Mais 5, mais 5, mais 5... E o último lote foi mais 5 aqui. Não, depois ainda comprei mais um lote mais 5 aqui. Mas meu preço médio estava aqui embaixo. Tá? Foi 10 aqui, 10 aqui, foi 5, está com o preço médio aqui embaixo. Meu stop de gain estava aqui em cima. Então quando voltou, eu saí e peguei esses pontos aqui. 4 pontos na média, 4,5 pontos na média, com uns 40 contratos. Foi essa aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu... Cadê a propriedades do gráfico? Cadê? Subir trades realizados. Está aqui. Ó. Olha aqui as entradas. Ó, aqui eu ainda tomei um stop aqui antes de eu começar a piramidar. Eu comprei aqui por conta da tendência e botei stop no fundo. Mas aqui foi, ó, precipitação minha. Porque ele não tinha se fechado e caiu. Mas beleza, não tem problema. Entrei de novo aqui. Depois piramidei de novo aqui e fui piramidando a cada 5. E saí aqui. E aqui a última piramidada eu fiz aqui.
só que a minha saída foi aqui. Tá ok? Beleza? Olha aqui os stops que eu tomei, ó. Barra elefante na média de 20, ó. Comprei. Ó, stop no fundo, botei stop técnico. Me fudi. Aí foi violino, fiquei muito puto da vida, né? Aqui tendência de alta de novo. Aí já tinha rompido essa zona de topos. Aí eu falei, bom, ele rompeu o topo e agora vai, né? Estopado de novo. Ó, stop aqui embaixo, stop técnico o tempo todo. No momento foi stop curtinho, stop técnico. Stop técnico. Aqui eu entrei na compra aquele padrão Pablo Vittar que vocês vão aprender. E aí foi stop curtinho mesmo. Ainda bem, né? Porque depois foi embora. Tá? Mas graças a Deus, no final do dia aí entrou em tendência, saiu dessa nhaca desgraçada, lamacenta aqui que eu fiquei hoje. E aí salvei o dia, ó. Uma única operação, como eu mostrei para vocês ainda há pouco. Olha como é que operar tendência é lindo. Se eu não tivesse entrado nessa consolidação, era dia para fechar com 10 mil. Cheguei a estar com 18 mil aqui nesse trade se não voltasse. Aqui. Olha na consolidação, um monte de stop, poucos gains, operação no 0 a 0. Mas também quando eu estou em tendência, olha que coisa linda. Olha aqui, tá aqui, ó. Aqui, se não fosse a consolidação, teria sido um dia espetacular. Bater a meta da semana, no único dia. Tá? Né? Então, tendência está aqui. Ó. Olha como que se ganha dinheiro na tendência. Detalhe, piramidando a favor da tendência. Não é fazendo preço médio porque está dando errado a operação. É comprando mais conforme vai subindo. Vai subindo, você vai comprando. 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 Vai caindo, você vai vendendo. E aí dá uma bela de um resultado. Tá? O que mais? Vamos lá, voltando para o slide. Agora eu perdi até o... Então tá aqui, ó, volume confirmando aqui no gráfico diário, tá? Não, aqui é 5 minutos, ó, do dólar confirmando uma venda aqui nos 5 minutos, tá? Em gráfico diário eu não uso esse volume, eu vou usar o OBV que eu vou ensinar para vocês, tá? Ainda sobrou um trocado, Ricardo. Pô, mas é foda, né? Se eu tivesse segurado, se fosse no alvo, dava 30 conto essa operação. 30 conto, 30 mil. Aí eu falei, cara, eu tô com 18 mil na mão. Deixo o mercado me tirar do jogo ou saio agora? Eu paguei para ver sair com 10 mil. Uma pena. Não tem como saber, né? Não tem como saber. Mas você fazer uma piramidar no dólar da maneira como piramidei, puta, com 40, ficar tranquilo como eu tava, falei, não, vou aproveitar e deixar rolar para ver se vai no topo. Se vai no alvo de Fibonacci, né? Gosto tanto, confio tanto. Mas, sinal sair no lucro ainda tá indo demais. Beleza? Vamos lá, próximo slide. Peraí, deixa eu ver, senão a gente dá uma paradinha agora. Que horas são? Tá. Vamos fazer uma... Puta, são 9h15. Vamos fazer um breakzinho de 10 minutos, galera, até 9h30. E aí depois a gente continua mais uma meia hora, 40 minutos? Água de bateria, tadinho da água. Água de bateria queima, não queima? Não tem isso? Que queima? É água ácida? Não. Falei merda. Não, mas dava pra lavar ela com shampoo da L'Occitane, né? Vamos fazer um breakzinho de 10 minutos, a gente volta às 9h30. Aí depois eu vou até onde eu estava planejado fazer hoje, aí sei lá, até umas 10, 10h15. Só para molhar a garganta e dar uma descansada. Tá bom?